E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E antes de mais nada, eu gostaria de estar convidando você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. E como você faz isso? É simples, basta você clicar no botãozinho vermelho onde está escrito Inscreva-se e pronto, você ficará inscrito no nosso canal e ativando o sininho receberá notificações dos próximos vídeos que estaremos lançando aqui no canal. E no vídeo de hoje nós trataremos sobre o tema o que é transubstanciação. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. A transubstanciação é a doutrina que afirma que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Essa doutrina ela é defendida oficialmente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Na época da Reforma Protestante, os reformadores rejeitaram este ponto de vista, sendo assim surgindo um outro ponto que é a consubstanciação. Esse tema ficará para o próximo vídeo. Quando Cristo instituiu a ordenância da ceia na noite em que foi traído, é óbvio que ele estava presente fisicamente na primeira celebração da ceia. Mas depois da sua ascensão ao céu, como então ele estaria presente na celebração da ceia? É evidente que essa questão ela é muito importante para a fé cristã. A participação da Santa Ceia de Cristo implica diretamente na comunhão com Ele. Portanto, é essencial entendermos como a presença de Cristo se faz presente nesse momento da comunhão da igreja. Essa questão, ela começou a ser debatida logo nos primeiros séculos da igreja cristã. Foi tentando responder essa questão na Idade Média que surgiu muitas interpretações, das quais a teorias, dentre delas, surgiu a transubstanciação. A transubstanciação implica na alteração da substância. Segundo a teologia católica, essa alteração se refere-se aos alimentos da ceia, isto é, ao pão e ao vinho. Então a doutrina da transubstanciação diz que por ocasião da consagração do pão e do vinho, ocorre uma mudança na substância desses alimentos. A substância do pão muda para a substância da carne de Cristo e a substância do vinho muda para o seu sangue. Isso significa que no momento em que o sacerdote católico consagra o pão e o vinho, literalmente eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Para explicar isso é usada a distinção entre forma e essência. Os elementos são transubstanciados, isto é, a sua substância muda, mas a sua forma continua a mesma. Por exemplo, na transubstanciação do pão, exteriormente o pão continua com forma, textura e gosto de pão. Porém, a sua essência não é mais de pão, e sim do corpo de Cristo. O mesmo deve ser entendido com o vinho. De acordo com a doutrina da transubstanciação, ao comer o pão, o fiel está comendo literalmente o corpo de Cristo, a sua carne, apesar de em forma estar mastigando o pão. Em essência, ele está mastigando a pele, os nervos, a carne e os ossos de Cristo. O problema da doutrina da transubstanciação está em interpretar literalmente alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas, como em Mateus 26, ou Lucas 22, do 17 ao 23, e 1 Coríntios 11, 24 e 25. Então, frases como tomai e comei, este é o meu corpo, ou bebei, este é o meu sangue, devem ser interpretadas literalmente, ou como ocorre em outras passagens, como em João 6, 32 ao 58. Também é outro texto usado para quem defende a doutrina da transubstanciação. Nele, Jesus diz que quem come da sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna. Mas o próprio contexto da passagem diz que devemos interpretar essas palavras de Jesus espiritualmente, como está ali em João 6, 63. Mas de fato, o maior problema da doutrina da transubstanciação é a ideia da repetição do sacrifício da morte de Cristo. Pois se Cristo está presente fisicamente através do pão e do vinho, isso implica que ele mais uma vez está sendo sacrificado pelos pecados do seu povo. E é claro que essa ideia não tem amparo bíblico. A Bíblia diz claramente que Cristo foi sacrificado uma só vez, como está ali em 1 Pedro 3,18, conforme o escritor de Hebreus explica que o sacrifício de Cristo foi perfeito
e definitivo, não precisando mais de nenhuma repetição, como está lá em Hebreus 7:27 e Hebreus 10:10. Espero que você tenha gostado da explicação sobre substanciação. O Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui e não perca o próximo vídeo sobre consubstanciação. O Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.